Bom, o terceiro processo de transferência de calor que nós vamos estudar agora é a radiação ou irradiação. Tem livros que colocam radiação, tem outros que colocam irradiação. A radiação é um processo de transferência de calor ou de energia que ocorre através do espaço. É a propagação de energia através do espaço onde não há necessidade de um contato físico entre os corpos. Porque na condução ocorre esse contato de molécula para molécula. Na convecção ocorre o transporte, o deslocamento de uma parte de um fluido para outra. A parte quente sobe, a parte fria desce. Na radiação, ocorre a propagação de energia de calor através do espaço. Essa propagação de energia, pessoal, a radiação térmica, ela ocorre através da propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. Entre elas, nós vamos citar agora mesmo, essa energia quente através das ondas que nós chamamos dos raios infravermelhos. Os raios infravermelhos são as ondas quentes, é esse calor que a gente recebe, né? Então, essas ondas elas podem se propagar no vácuo, mas também elas podem se propagar através de meios materiais também. E não há necessidade de ter contato entre os corpos para que haja essa transferência de calor por radiação. Todos os corpos emitem radiações térmicas, isso é muito importante. E essa radiação, gente, ela depende da temperatura deste corpo. Quanto maior a temperatura do corpo, maior a quantidade de radiação que ele emite. Então, nós, seres humanos, nós emitimos calor, nós emitimos raios infravermelhos. Tem aqueles óculos que são os visores noturnos que a gente enxerga no escuro. E como que a gente enxerga com aqueles óculos? Através da radiação que os corpos emitem, que é os raios infravermelhos. Tá? E um dos principais exemplos que a gente tem de propagação de calor por radiação é o Sol aquecendo a Terra. O Sol se encontra a 150 milhões de quilômetros da Terra. Existe um vácuo enorme, um espaço vazio enorme entre Sol e Terra. Mesmo assim, várias radiações que o Sol emite para a Terra, entre elas os raios infravermelhos, a luz visível, os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama, as micro-ondas, eles chegam até a Terra. Então não há necessidade de um contato físico. A energia ela se propaga através do espaço, tá? Seja um espaço vazio, seja um espaço material, tá? Desde que esse espaço material permita a passagem dessas ondas através dele. Então, a propagação de calor que ocorre do Sol para a Terra ocorre através deste processo que é a radiação, tá, gente? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, a radiação, ela é um processo onde ocorre transporte de energia através do espaço. Tá? Pode ser um espaço material ou não. Não há transporte de matéria, só transporte de energia. Isso é muito importante. Corpos não se deslocam. Pode ocorrer no vácuo ou em meios materiais que permitam a passagem da radiação. Porque tem corpos que são opacos a algumas radiações, tem corpos que são transparentes a algumas radiações. Essa propagação ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, como os raios infravermelhos, que são as ondas de calor, a luz visível, os raios ultravioletas, os raios X, os raios gama. O Sol emite todas essas radiações para nós, as micro-ondas também. Agora, uma coisa muito importante que as questões cobram muito é o seguinte: corpos de cor escura, eles são bons absorvedores de radiação, corpos negros, corpos, todos os tons escuros, eles absorvem bem a radiação. E corpos de cor clara e corpos aluminizados, eles são bons refletores de radiação. Isso é muito importante, tá? As questões cobram muito isso e de diversas formas, tá? E a radiação, então, é um único processo de transferência de calor que pode ocorrer no vácuo. Gente, uma coisa que as questões também cobram muito a respeito dos processos de transferência de calor é a respeito da garrafa térmica. A garrafa térmica é um recipiente considerado termicamente isolado. O que é um recipiente termicamente isolado? É aquele que não permite trocas de calor com o meio externo. Na prática,
Um recipiente termicamente isolado é aquele que não permite a transmissão de calor entre o interior e o meio externo. Mas na prática, não é possível um recipiente perfeitamente 100% isolado, que não permita 100% de trocas de calor com o meio externo. Na prática, isso não existe. Tipo assim, ó, nós vamos falar da garrafa térmica. Eu faço um café, eu faço um chá, eu coloco um leite bem quente numa garrafa térmica de manhãzinha. Eu posso observar que mesmo se eu não abrir a garrafa, mais tarde à noite, o leite não vai estar na mesma temperatura do que a da que eu coloquei de manhã. Então, a garrafa térmica, pessoal, que é um recipiente termicamente isolado, ela foi feita para evitar os 3 processos de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação. Observe o seguinte: para começo de conversa, geralmente as garrafas térmicas, elas são envolvidas por um recipiente, por um material isolante que é o plástico. Muitas delas são. Algumas são de inox, mas tem um revestimento, às vezes, com um pouquinho de espuma, tá? Então, o plástico já é um bom isolante térmico, né? A tampa, vamos começar da tampa. A tampa aqui, ela tem a função de reduzir a convecção térmica. Por quê? Quando a gente abre a tampa, se eu coloquei café quente, aquele ar quente já tende a subir, então já ocorre a perda de calor. Mas e se eu coloquei um suco gelado? Aí pode entrar calor, né, do meio externo para dentro do recipiente. Então já é um pouquinho diferente, mas no geral a tampa tem a função de evitar a convecção térmica. Agora, eu não sei se vocês já observaram outra coisa. O vidro, a garrafa internamente, ela é feita de vidro. O vidro também é um bom isolante térmico, evita a troca de calor por condução, tá? O plástico também externo, do lado externo, é um bom isolante, evita a troca de calor por condução. Se alguém já viu uma garrafa térmica quebrada, lá dentro são 2 ampolas, a gente fala 2 ampolas, uma interna e outra externa. E entre as duas aqui, ó, existe um vácuo. Existe um vácuo. Então são 2 garrafinhas de vidro, uma dentro da outra, são 2 ampolas. E entre elas existe um pequeno espaço onde se retira o ar, faz-se um vácuo. Para quê? Por quê? Porque no vácuo não ocorre nem condução e nem convecção. Eu até acrescentei aqui a convecção também. Então o vácuo entre as 2 ampolas de vidro lá internamente na garrafa térmica, elas evitam a troca de calor por condução e convecção térmica. Se alguém já olhou dentro da garrafa térmica, ela é feita de vidro espelhado. Por quê? A função do espelho é refletir a luz. Então, as paredes espelhadas, né, do vidro interno da garrafa tem a função de reduzir a radiação térmica, refletindo as ondas eletromagnéticas. E desta forma, a garrafa térmica tende a reduzir a transferência de calor por condução, convecção e radiação. Certo, gente? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa.